Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente avançar mais um pouquinho aqui na nossa jornada através do Alien RPG, publicado pela Free League e aqui no Brasil pela editora New Order. Quem tá ligado no movimento, está inscrito já aqui no canal, sabe que a gente está passando aqui por todos os capítulos do livro, tentando identificar e pensar os momentos mais importantes, as informações mais relevantes para dar uma ideia geral para vocês de como é que o jogo funciona em termos de sistema, de cenário, enfim, qual é a pegada, qual é a proposta do Alien RPG. Se você por acaso está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva com todo o conteúdo que a gente já fez sobre o jogo, para você assistir com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, é só se inscrever aí e ativar o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem está acompanhando aqui a série conforme os vídeos vão saindo, sabe que a gente está atualmente no capítulo 5 do livro, Combate e Pânico, que é um dos capítulos mais extensos, então a gente está fracionando aqui o conteúdo em vários vídeos. Já falamos aqui de combate, de tipos de combate, né? Então chegou a hora de falarmos do pânico, né? Não é combate e pânico o nome do capítulo? Olha só, tem esse tópico aqui, que é o que a gente vai ver hoje, chamado estresse e pânico. É um tópico relativamente pequeno aqui no livro, tá? Vai ter basicamente só essa meia página aqui e mais outras duas, tá? É só isso que o livro tem a respeito dos mecanismos, né, do sistema de estresse e pânico. Mas é uma das mecânicas que eu achei mais interessante e que com certeza contribui muito para aquele clima de tensão que a gente espera num jogo de Alien, a exemplo do que a gente vê nos filmes, ou pelo menos nos primeiros filmes. Então a ideia é reproduzir esse tipo de sentimento aqui no jogo. Na minha opinião, foram muito bem sucedidos, é uma mecânica que realmente torna o jogo mais divertido sob esse aspecto, né, e muito mais tenso. Então, para a gente poder ver com calma os pontos dessa mecânica, eu separei um vídeo só para a gente tratar desse assunto, ou seja, tudo que a gente vai falar hoje aqui vai estar contido nessas 3 páginas ou 2 páginas e meia que eu mostrei para vocês. Então, olha só, vamos voltar aqui para o início, né, desse tópico. Deixa eu até aproveitar e mostrar aqui o desenho, que acho que eu não tinha mostrado, né, tá bem bacana essa ilustração. O estresse e pânico vão ser essas duas características que vão se interligar nessa mecânica. E como é que vai funcionar isso? Primeiro, quais são as primeiras informações que o livro vai trazer aqui? Para você atingir um nível de pânico, você precisa ir acumulando estresse ao longo do jogo. Segundo o livro coloca aqui pra gente, você vai começar o jogo, o personagem começa com nível de estresse 0. Claro, vão acontecendo coisas ali durante a partida, durante a campanha, a sessão, que vão aumentando o seu nível de estresse sempre um ponto de cada vez. Mas quais são essas coisas que podem aumentar o seu nível de estresse? São as primeiras informações que o livro vai trazer aqui, eu vou ler a listinha para vocês. Olha só. Você força uma rolagem de habilidade, já falamos isso em vídeos anteriores, né? Quando você faz uma jogada, falha, mas quer, tipo, levar o seu personagem um pouquinho além do limite para tentar conseguir aquele feito que você falhou numa jogada normal, isso chama-se forçar a rolagem de habilidade. Cada vez que você faz isso, você já ganha um pontinho de estresse. Outra, você atira no modo completamente automático. Já falamos isso, salvo engano, no vídeo passado, quando a gente fala de combate à distância. Tem uma mecânica de pânico lá que está relacionada a isso, que você pode simplesmente descarregar o pente da sua arma. Então, se você entrar nesse modo, você já ganha um de estresse também. Outra coisa, você sofreu 1 ou mais pontos de dano. Toda vez que você leva dano no Alien RPG, já marca aí aquele pontinho de estresse maroto, né? Você está desprovido de sono, comida ou água, ou seja, condições que de fato podem estressar qualquer pessoa. Aqui no Alien RPG também vão te conferir mais um pontinho aí de estresse para sua conta. Você dá um golpe de misericórdia. Vimos isso também nos vídeos de combate. Se você chegar e encontrar alguém completamente à mercê ali, sem condições de defesa, e você quiser matar essa pessoa a sangue frio, você pode conseguir fazer isso, tá? Tem uma mecânicazinha para representar essa situação. E caso você consiga, já marca aí um pontinho de estresse também. Um cientista da sua equipe falha ao usar talento análise. Também vai conferir um ponto de estresse para você. Um membro da sua própria equipe o ataca. Também vai dar estresse. Uma pessoa próxima é revelada como um androide. Uma questão de surpresa, né? Você não sabia que aquela pessoa era um androide, quando isso vem à tona, marca um pontinho de estresse aí. E por último, você encontra certas criaturas ou locais conforme determinado pelo cenário, se você estiver jogando uma história pronta ali no modo cinematográfico, ou pelo mestre de jogo. Ou seja, fora todas essas situações mais objetivas, vamos chamar assim, que eu li para vocês, tem ali aquele ganchinho para o narrador. O que ele disser para você que é considerado uma situação estressante, você já vai ganhar aí um pontinho de estresse. Ou seja, você já está percebendo aí que tem muitas fontes de estresse, porque justamente brincar com essa mecânica ou flertar com a questão do estresse e do pânico é uma parte importante, eu diria até central, né, das mecânicas de jogo.
E aí, só para fechar essa parte das informações iniciais, como é que vai funcionar essa mecânica do estresse na prática? Eu acabei de listar para vocês uma série de situações que vão aumentando o seu estresse sempre um ponto de cada vez. Mas o que esses pontos de estresse vão ocasionar no final das contas? Por exemplo, toda vez que você for fazer uma jogada de habilidades, né, um teste de habilidade qualquer, você vai somar na sua quantidade de dados os pontos de estresse que você tem. Então, por exemplo, se você tem estresse 2, 3, você vai somar 3 dados ali na sua jogada, além do que você já teria direito. Ou seja, é uma coisa meio dúbia, porque, em tese, uma quantidade maior de dados facilita que você consiga o sucesso naquela ação, lembrando aqui, com pelo menos um sucesso, um número 6, você já foi bem sucedido naquela ação, naquele feito, então se você joga mais dados, você tem mais chance de tirar pelo menos um 6 e ser bem sucedido, mas a contrapartida, o outro lado da moeda é o seguinte, nesses dados específicos do estresse, por isso que eles têm que ser de cores diferentes, como a gente comentou também já ao longo da série, se nesses dados de estresse você tirar um número 1, você entra, né, nessa questão do pânico. Você ativa esse gatilho das mecânicas de estresse e pânico que a gente vai comentar aqui. Seguindo adiante aqui na sequência do livro, o próximo tópico que ele vai abordar é justamente, olha, essas rolagens de pânico que eu estava comentando para vocês. Mas eu dei apenas um exemplo de um gatilho que pode ativar essas jogadas de pânico, nessas rolagens de pânico. Na verdade, tem vários outros. Eu vou ler aqui a listinha para vocês. Olha, primeiro é o que eu tinha comentado, olha só. Quando você rola um ou mais números 1 em seus dados de estresse em um teste de habilidade. Um teste normal, um teste padrão. A quantidade de pontos que você tiver de estresse vai se transformar em dados a mais, dados de estresse para você jogar. Se você tirar um ou mais uns nesses dados, você já está ali na rolagem de pânico. Você vai ativar um gatilho para fazer uma rolagem de pânico, né? E um outro detalhe, se você tira esse número 1 nos dados de estresse, você não pode forçar a rolagem. Ou seja, se é a sua primeira tentativa ali, você falhou no teste, poderia forçar a rolagem. Mas se nessa falha você já tirou 1 nos dados de estresse, esquece a segunda tentativa, esquece forçar a rolagem, você já vai direto para a mecânica de rolagem de pânico, beleza? Só a primeira possibilidade, tá? Outras coisas que vão ativar a rolagem de pânico. Você testemunha um personagem amigável sofrer um certo efeito de pânico, tá? Da mecânica pânico, que a gente vai já comentar aqui. Terceira possibilidade. Você é preso por um ataque à distância. Vimos isso também na sessão de combate, né? Tem alguns proezas que você pode fazer com um combate à distância, que você atirar e deixar um personagem preso, tipo fazer cair alguma coisa assim e tal. Então, se você for alvo disso, você pode, né, ativar um gatilho aqui para uma rolagem de pânico. Você sofre uma lesão crítica, comentamos também sobre isso. Então, se você sofre uma lesão crítica, você automaticamente vai fazer uma rolagem de pânico também. Você é atacado por uma criatura aérea estranha que nunca viu antes. Ou seja, a primeira vez que você é atacado por um tipo de xenomorfo, caso você sobreviva, né, você ainda vai fazer uma rolagem de pânico. E a última possibilidade aqui, um evento realmente horripilante ocorre, conforme determinado por um cenário ou pela mestra de jogo. Ou seja, vocês estão vendo aqui que é uma mecânica de fato bem central e que torna o jogo difícil e mortal. Tá, então olha só, já vimos até agora como é que você acumula estresse, já vimos quais são os gatilhos para você fazer efetivamente um teste de pânico, mas agora está faltando dizer o seguinte, como é a mecânica desse teste e quais são os resultados, né, possíveis de um teste de pânico, de uma rolagem de pânico, como ele chama aqui no livro. Então olha só, como é que vai funcionar isso? Se você ativou um desses gatilhos aqui de pânico, o que você vai fazer? Você vai jogar um D6, tá? E vai somar ao resultado desse D6 o seu nível de estresse atual. Ou seja, se você, por exemplo, jogar um D6 e você tirar 6 e você tiver 3 pontos de estresse, você vai somar 6 com 3, 9. E aí você vai ter, olha, a tabela aqui do lado. Tá? Então essa tabela vai trazer todos os possíveis resultados para sua rolagem de pânico. E ela vai variar aqui, tá? Desde 1 até 15 ou mais. Então, quanto maior for o resultado na tabela aqui, pior é a sua situação, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui dos extremos, tá? Ainda vou comentar outras particularidades aqui, mas só para ter uma ideia dos extremos, primeiro ponto, se você tirar de 1 a 6, tá? Qual é o resultado? Segurando a onda. Você consegue manter seus nervos sob controle. Muito mal, mas consegue. O outro extremo, 15 ou mais, catatônico. Você cai no chão e não pode falar ou se mover, olhando fixamente para o nada. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão, da variedade que vai ter aí entre os efeitos possíveis na rolagem de pânico. Só que, olha só, sempre pode piorar, não é tão fácil assim.
O livro vai trazer aqui situações especiais envolvendo aqui essas rolagens de pânico, tá? Eu expliquei para vocês essa mecânica básica, né, de você jogar o D6, somar o estresse e consultar aqui na tabela, mas tem umas particularidades aqui, olha. Por exemplo, ele tem aqui uma coisa que ele chama de ações de pânico, ou seja, se no resultado do seu teste você sortear um número que seja 10 ou mais na tabela aqui de pânico, ou seja, de 10, 11, 12 até 15 ou mais, o que isso significa? Que você está nessa mecânica aqui específica. Essas ações de pânico, na verdade, elas vão determinar o que o seu personagem vai fazer. Ou seja, é uma ação específica. Você, entre aspas, perde o controle ali do personagem por um tempo, porque ele obrigatoriamente vai ter que fazer o que estiver indicado aqui na tabela, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, qual é o 10 aqui? Congelar. Você fica paralisado. 11. Buscar cobertura. Você obrigatoriamente tem que usar sua próxima ação para procurar algum tipo de cobertura, né? De proteção, enfim. 12. Grito, né? Você grita o mais alto possível. Não interessa, eu não quero gritar, não interessa. Você tirou 12 aqui na tabela, você vai gritar o mais alto possível, tá? 13. Fuga, você simplesmente não aguenta mais. Você vira e foge. Então, que se dane o resto da galera, se tiver alguém ainda lá, você vai ter que fugir. 14. Frenesi. Você deve atacar imediatamente a pessoa ou criatura mais próxima, amigável ou não. Tá? Isso tô só pensando aqui algumas informações, tá? Ao lado de cada um dos resultados, a tabelinha vai ter um parágrafo mais ou menos explicando um pouquinho melhor, com mais detalhes, essas ações que você vai ter que fazer. E a 15 ou mais, que a gente já comentou, né, é o catatônico. Ou seja, se no seu teste ali, na sua rolagem de pânico, você tirar de 10 para cima, você já sabe que o seu personagem obrigatoriamente vai ter que fazer a ação que tiver descrita aqui. Mas tem mais, não é só isso. Tem uma outra situação que o livro descreve aqui, olha, como mais pânico. Eu vou ler o trechinho aqui para vocês, olha só. Se você está sofrendo de um efeito de pânico, ou seja, 7 ou mais na rolagem de dados, e for forçado a fazer outra rolagem de pânico, ou seja, se você se mete numa situação lá que cria uma outra rolagem de pânico, o novo efeito substitui o anterior. Tá? Então, por exemplo, se você fez a sua primeira jogada de pânico ali, se deu razoavelmente bem, tirou 7, que é o número mais baixo aqui possível, que causa algum efeito para você. Se você tiver que fazer uma segunda rolagem de pânico, esse segundo efeito vai substituir o primeiro se ele for maior, tá? Porque olha aqui o detalhe. Se a nova rolagem for menor que o efeito atual, ela será ajustada automaticamente para um passo mais grave que o anterior. Ou seja, no meu exemplo aqui, você fez a sua primeira jogada, tirou 7, tá? Razoavelmente de boa. Tem que fazer outra rolagem de pânico. Dá uma sorte lá e tira 6, por exemplo. Não interessa, você vai aumentar de 7 para 8. E se por acaso você nessa segunda jogada tirar um número maior que 7, tirar 12, por exemplo, o seu 7 vai ser substituído pelo 12. E aí você vai ter que seguir os efeitos aqui da tabela. Eu acho que deu para entender, mas assim, a ideia geral, a mecânica geral é que você vai se dar mal. E tem uma última situação especial aqui envolvendo a rolagem de pânico, que é esse item que ele chama aqui de violência. Olha só, violência é um talento, tá, que está presente aqui no jogo. Então olha só, o talento violência permite substituir o efeito de um resultado da rolagem de pânico 11 ou superior pelo efeito violência, se houver algum inimigo à vista. Ou seja, se você tiver esse talento violência, fizer sua rolagem de pânico aqui, tirar 11 ou mais, você, ao invés de seguir o que está aqui na tabela, pode ativar esse efeito aqui se houver algum inimigo à vista. E qual é esse efeito violência? Ao ativar violência, você deve atacar imediatamente seus inimigos e não irá parar até que você ou todos os inimigos à vista estejam quebrados, que é aquela mecânica que a gente viu também já aqui em vídeos anteriores. Além disso, todos os outros personagens de jogador a uma distância curta devem fazer uma rolagem de pânico imediata. Ou seja, trocando em miúdos aqui, você entra no modo violência para safar o seu personagem de um efeito maior, sai aí distribuindo tiro para tudo que é lado nos inimigos, mas essa sua ação vai causar nos seus amigos um teste de pânico. Bacana, né? Ser livro seu, mas pode ferrar aí a vida do coleguinha. A essa altura do campeonato, você já pode estar pensando que se o personagem entrou em pânico, babau, perdi, acabou, game over, né? Talvez sim, mas existe chance de você se livrar disso, né? Então a gente tem aqui, olha, o próximo tópico, parando o pânico. Quanto tempo vai durar esse estado de pânico no seu personagem? Na maioria das vezes, isso vai estar descrito aqui na tabela, tá? Aquele efeito tal vai durar tanto tempo. Ou seja, pode ser imediato, uma ação específica, pode ser uma rodada, enfim. Regra geral, isso vai estar descrito aqui na tabela. Mas tem outras situações aqui, olha. Normalmente, os efeitos duram uma rodada e outros podem permanecer em vigor até que uma das seguintes condições aconteça. Ou seja, se não tiver especificado aqui na tabela, uma dessas condições aqui podem encerrar os efeitos de pânico.
Um outro personagem vem no seu auxílio e faz uma rolagem de comando, que é outra habilidade aqui do jogo, né? Tipo, te chama de volta para a realidade. O seu personagem, né, está quebrado, aí ele não pode mais agir, então vai cessar ali os efeitos do pânico. E um turno se passa. Ou seja, se nenhuma das condições estiver descrita aqui na tabela, uma dessas três pode interromper, ou talvez até interromper antes, o efeito do pânico. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui, olha, o tópico aliviando o estresse. Ou seja, se o pânico, um dos gatilhos principais dele é você acumular o estresse, né, ou quanto mais estresse você tiver, pior, como é que eu faço para me livrar desses pontos de estresse? O livro ele vai trazer aqui basicamente duas possibilidades para isso. Você pode descansar em uma área protegida e que você considere segura, tá? Durante um turno, que vai variar ali um tempo entre 5 e 10 minutos, e aí você reduz um ponto de estresse. Detalhe, você não pode fazer teste nenhum, usar habilidade nenhuma enquanto você está fazendo esse descanso. É para efetivamente descansar. Se você fizer qualquer tipo de teste, se o seu descanso for interrompido, você não recupera o estresse, tá? Algumas drogas podem auxiliar também nesse sentido de você reduzir a quantidade de estresse, provavelmente com algum outro efeito colateral, tá? Acredito que isso seja tratado mais na frente do livro. Aqui ele só abre essa possibilidade. E também uma outra coisa que a gente já mencionou aqui durante o processo de criação de personagem, que é o item emocional. Isso pode te ajudar a reduzir o nível de estresse. Como é que vai funcionar? O item emocional, como o próprio nome já indica, é aquele item que a única função dele no jogo é narrativa, ou seja, é uma ligação que você tem com alguma coisa ali do seu passado. Quer dizer, narrativa, mas que vai ter esse efeito aqui mecânico. Por quê? Ele vai poder reduzir um ponto de estresse cada vez que você interagir com ele. Quantas vezes eu quiser? Não. Se você estiver jogando no modo cinematográfico, você pode fazer isso uma vez a cada ato da história ali que você está jogando, né, da história pronta. E se você estiver jogando no modo campanha, uma vez por sessão de jogo, você pode interagir com seu item emocional e reduzir um ponto de estresse. E se você pensa que acabou, não, a gente estava só dando um respiro aqui. O último tópico que o livro vai trazer é esse aqui, olha, trauma mental permanente. Então se liga aí que eu vou ler mais esse trechinho para a gente fechar aqui. Se você rolou um resultado de 13 ou superior na rolagem de pânico, ou seja, qual é o 13 aqui? Fuga, 14 é o frenesi e o 15 ou mais é aquele catatônico. Então se você tirou de 13 para cima, durante uma sessão de jogo, você deve fazer um teste de empatia no final da sessão, tá? Você vai rolar apenas o atributo, sem usar nenhuma habilidade. Se o teste for bem sucedido, você desenvolve algum tipo de trauma mental permanente. E aí você vai jogar um D6 e vai consultar aqui a tabela na página tal para ver qual é o trauma que você adquiriu. Ou seja, dá para perceber, como eu falei, que essa questão do estresse e do pânico aqui é bem central do jogo, uma mecânica muito importante e que vai ter uma série de desdobramentos que vão afetar o seu personagem, talvez para sempre, se ele tiver sorte, talvez nos últimos momentos da vida dele. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui o Alien RPG, especialmente essa questão das mecânicas de estresse e pânico, que eu particularmente achei bem interessantes e bem tensas mesmo, né? Conseguem capturar essa sensação para você passar isso na sua mesa, né? Então, vou ficando por aqui. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário, quero saber o que vocês acharam, né, dessa mecânica aqui de estresse e pânico. Vamos trocar ideias, vamos continuar batendo papo aqui nos comentários, beleza? E quem quiser seguir viagem junto com a gente, ainda tem muito livro pela frente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima resenha.